Há pouco mais de um mês mostramos uma prévia do Infinix 08, uma novidade chinesa que atraiu a atenção do público do Tudo Celular. Ele é um celular intermediário gamer que promete entregar excelente custo-benefício e chega batendo de frente com o Poco X3. E depois de testar a fundo a novidade, voltamos aqui com a análise completa para você saber tudo o que ele tem de bom e ruim, e se vale a pena importá-lo. Se você nunca ouviu falar da marca, saiba que a Infinix é uma fabricante chinesa que atua em mais de 30 países e quer rivalizar com Xiaomi e Realme no segmento dos celulares mais cobiçados, aqueles que buscam o custo-benefício matador. Sabemos que o Poco X3 é um ótimo intermediário, mas ele chegou caro por aqui. Será que o Infinix 08 seria a melhor alternativa? Para focar no custo-benefício é preciso fazer alguns cortes. Para começar, o acabamento do Infinix 08 é bastante simples, com o corpo todo feito em plástico. Mas isso não quer dizer que seu design seja básico demais. As câmeras na traseira são organizadas em bloco saltado que lembra o formato de um diamante. O padrão de pintura em 2 tons e com efeito cromático na parte inferior dá uma certa elegância ao aparelho. Quando você segura o Infinix 08, percebe que está com um produto barato em mãos. Há uma folga entre a bateria e a tampa traseira, e o seu corpo não é feito em peça única. A tela tem proteção Gorilla Glass 3 e a empresa manda uma capinha na caixa para ajudar a proteger o 08. Ele não deixa de lado tecnologias importantes e temos aqui Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0 e todos os sensores. A entrada para fones de ouvido fica localizada perto da USB. O leitor biométrico encontra-se integrado ao botão de energia e fica sempre ligado esperando que você encoste o dedo para o desbloqueio ser feito. O intermediário chinês possui uma tela grande com taxa de 90 Hz para fluidez superior com sistema e jogos. Pode não ser tão empolgante quanto os 120 Hz do Poco X3, mas está melhor que intermediários da Samsung ainda presos a 60 Hz. Como estamos falando de um celular barato, é visível a qualidade limitada do painel IPS adotado pela Infinix. Mesmo que você esteja visualizando o conteúdo a 90 fps, há um rastro na imagem que deixa tudo borrado ao rolar a página. Os pixels desse painel demoram para atualizar e isso também acontece no modo 60 Hz. Pode ser algo que não vai incomodar a todos. Outro ponto negativo é o brilho máximo abaixo da média. E até o brilho automático é meio lerdo e demora para reagir a mudanças de luminosidade no ambiente. Pelo menos o nível de contraste é muito bom, mas a uniformidade do painel poderia ser melhor. A imagem é mais escura nas bordas e próximo do entalhe duplo. A reprodução de cores é ruim, com tons muito frios, deixando o branco azulado e não há opção de calibração para corrigir isso. A Infinix alega que o 08 tem suporte HDR10 e o YouTube até reconhece o suporte HDR, mas não há diferença na qualidade exibida. O 08 possui apenas um alto-falante na parte inferior, a potência sonora é apenas decente e a qualidade está abaixo da média. O aparelho é completamente incapaz de reproduzir graves e também peca nos agudos. Sem falar que o áudio é apenas mono, enquanto o Poco X3 traz som estéreo. Pelo menos vem com fones de ouvido na caixa, enquanto a Xiaomi se recusa a fornecer o acessório. O 08 vem equipado com o chip Helio G90T da MediaTek, o mesmo que está presente no Redmi Note 8 Pro, que foi eleito por nós como um dos melhores celulares para jogos em 2019. É um hardware potente e que entrega ótimo desempenho, e isso não é diferente no intermediário da Infinix. Curiosamente, ele alcançou o mesmo tempo do rival da Xiaomi em nosso teste padronizado de velocidade em multitarefas. Já em benchmarks, temos pontuações um pouco maiores em testes que envolvem a GPU. E jogos? Não espere ver muitos títulos rodando a 90 fps. O 08 consegue rodar PUBG a 30 fps na qualidade HD alta e Call of Duty na qualidade muito alta com ótima fluidez. No Asphalt 9 é possível jogar na qualidade máxima sem engasgos. Games mais leves ele tira de letra. Há várias ferramentas para ajudar na jogatina, porém o 08 acaba esquentando um pouco após algumas horas de uso intenso. Por mais que a fabricante alegue que ele tenha sistema de dissipação térmica avançada. E a bateria, dá conta do recado? Os 4.500 mAh rendem bem no modo automático, que fica alternando entre as opções de 60 e 90 Hz a depender do tipo de conteúdo.
É possível ter um pouco de carga para o dia seguinte, o que é notável levando em consideração a tela grande do aparelho. Você pode travar a tela em 60 Hz se quiser que a bateria dure mais, porém a diferença é pequena e não passa de 10% extra de autonomia. A melhor parte é que o poderoso carregador de 33 watts leva pouco mais de 1 hora para recarregar completamente a bateria e passa de 60% com 30 minutos na tomada. O Infinix 08 vem com Android 10 e interface XOS 7. Ela tem aparência típica de produtos chineses, com excesso de personalização e muitos aplicativos pré-instalados, que incluem desde booster de desempenho ao estilo Clean Master, até mesmo alguns aplicativos estranhos que consomem espaço do aparelho. A tradução de alguns menus tende ao português de Portugal, com está bem no lugar de ok em algumas funções, entre outros detalhes. São muitos jogos pré-instalados e mesmo nas configurações os nomes são estranhos. Bateria vira maratona de energia e tela vira exibição e brilho. Há um modo game que ativa um menu flutuante enquanto você joga. São exibidas informações sobre o uso de CPU e GPU, além de permitir bloquear notificações ou fazer rapidamente uma captura de tela. Só faltou uma opção de medir o FPS como há no Game Turbo da Xiaomi. Um problema que vimos no Redmi Note 8 Pro era o baixo desempenho do Helio G90T para lidar com o processamento de imagem. E o mesmo acontece com o 08. Por mais que ele tenha um conjunto avançado de câmeras, com o sensor principal de 64 megapixels, apresenta resultados inconstantes com imagens suavizadas e até ruídos em locais iluminados. O alcance dinâmico é limitado e em muitos casos as cores saem apagadas. O HDR nem sempre entra em ação, por mais que você deixe no modo automático. Já a câmera ultra-wide curte cores mais vibrantes e acaba compensando as cores sem vida da principal. E a melhor parte é que há foco automático, algo que é raro de se ver até em celular top de linha. É possível usar todo o potencial do sensor de 64 megapixels, mas ele não melhora a qualidade das fotos. Tudo que antes saía desfocado continua assim, e o granulado tende até a aumentar. Há um atalho para zoom de 2 vezes, mas é puramente digital. O bom de fazer isso com sensor de alta resolução é que terá uma perda menor de qualidade. Há um sensor dedicado para desfoque de fundo que funciona bem com objetos. Já a quarta câmera é dedicada para macros, mas com a resolução baixa e o foco fixo é melhor usar a ultra-wide para registrar algo mais de perto. Fotografar à noite não é um problema para o 08, ele não sofre tanto com a escuridão e possui modo noturno eficiente que realmente ajuda a recuperar a perda da nitidez e esconder mais os ruídos. Infelizmente, este modo só está disponível com a câmera principal, o que torna a ultra-wide quase inútil à noite. Há 2 câmeras frontais, com a principal com sensor de 48 megapixels que registra boas selfies e não peca em detalhes e cores, exceto quando o HDR se recusa a fazer o seu trabalho. A secundária traz lente ultra-wide para registrar selfies com mais pessoas. A diferença da qualidade da imagem para a principal é pequena, exceto em locais escuros, onde vemos mais ruídos. A câmera do 08 peca mais em vídeos. Ela é capaz de gravar em 4K, mas a qualidade não empolga. Além disso, as cores saem mais apagadas do que nas fotos e falta estabilização nesta resolução. A captura de áudio é apenas mono e há muito barulho de vento registrado. A frontal também é capaz de gravar em 4K, mas aqui a qualidade dos vídeos já é mais interessante. Também só terá estabilização eletrônica se reduzir a resolução para Full HD. O Infinix 08 pode ser importado por valor aproximado de R$ 1.200. Com os impostos e possíveis taxas, você acabará pagando mais de R$ 1.500. Vale a pena? Bem, esse é o preço que você pagará no Poco X3 se decidir pelo importado, e o modelo da Xiaomi traz tela de 120 Hz, som estéreo e bateria que dura mais. Lembrando que o intermediário gamer da Xiaomi é vendido oficialmente no Brasil, mas acaba custando o dobro para ter garantia nacional de 1 ano. Se for investir em modelo local, encontrará o Galaxy A51 e o Moto G9 Plus na mesma faixa de preço do 08. Porém, nenhum é voltado para jogos e não entregam o mesmo desempenho. O Infinix 08 é praticamente um celular de nicho. Seu foco é o público gamer e somente ele. Apesar da tela de 90 Hz, o painel adotado não é dos melhores e a qualidade sonora compromete a experiência multimídia. As câmeras até conseguem registrar boas fotos, mas este não é o foco do 08. Pelo menos a bateria dura bem e recarrega rápido.
mas o Android modificado da marca é meio bagunçado. O Poco X3 é um melhor celular no geral e será uma compra mais interessante. Mas para quem busca um intermediário gamer baratinho, poderá ficar satisfeito com o que o Infinix 08 tem a oferecer. E para conferir as melhores ofertas de todos os modelos citados nesta análise, você já sabe, é só clicar nos links aí abaixo. Eu fico por aqui, mas gostaria de ler a sua opinião sobre o 08. Acha que ele tem chance no mercado brasileiro? Comenta aí. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até lá!